Bom, vamos lá. Todo mundo conhece Leonardo da Vinci, certo? O gênio por trás da Mona Lisa, dos projetos de máquinas voadoras. Mas e se um dos maiores segredos dele, uma invenção que poderia ter mudado o mundo, estivesse escondida bem debaixo do nosso nariz por mais de 500 anos? Pensa nisso só por um segundo. Parece uma ideia de ficção científica, né? Mas é algo que pode reescrever completamente a história da tecnologia como a gente conhece. E a chave para tudo isso está num único e misterioso esboço. Quando a gente pensa em Leonardo, vem à mente arte, invenções fantásticas, máquinas voadoras, estudos de anatomia, mas tem algo mais. Algo que muitos especialistas simplesmente ignoraram por séculos. Os quadernos do Da Vinci são, assim, um verdadeiro tesouro de ideias. Mas no meio de milhares de desenhos, tem um que não se encaixa. Não é uma máquina voadora, nem um estudo do corpo humano. É algo muito, muito mais moderno. À primeira vista, parece o mecanismo de um relógio, talvez até um brinquedo. Mas olha de perto, são 13 rodas dentadas, todas interligadas, e cada uma com 10 dentes e números de 0 a 9. Isso não é um desenho aleatório, gente, é um projeto funcional. O que será que ele estava planejando? E é aqui que a história fica interessante de verdade. O desenho parece familiar, mas tem um problema gigantesco. Ele não deveria existir naquela época. E para entender o porquê, a gente precisa dar uma olhada na história oficial da computação. Pois é, os livros didáticos contam uma história bem clara, que começa muito, mas muito depois de Da Vinci ter feito esse esboço. Os pioneiros que a gente conhece são outros nomes de outra época. Dá uma olhada nessa linha do tempo. O primeiro dispositivo reconhecido, o de Wilhelm Schickard, é de 1623. O de Leonardo é de 1493. São 130 anos de diferença. É muita coisa. O projeto do Leonardo surge assim do nada, mais de um século antes de qualquer outra pessoa sequer pensar em algo parecido. É uma anomalia histórica completa. Essa é a pergunta que vale ouro. Por mais de 500 anos, esse esboço foi um quebra-cabeça. Era só um rabisco, uma fantasia, ou era algo mais? A resposta só veio quando a tecnologia do século XXI encontrou a genialidade do século XV. E aí entra em cena a inteligência artificial. Para tentar resolver esse mistério, pesquisadores pegaram ferramentas super avançadas e aplicaram nesse documento frágil de 500 anos. E o que essa análise sugeriu foi simplesmente surpreendente. Foi quase uma investigação forense, sabe? Primeiro escanearam a página com uma resolução absurda, depois a IA começou a trabalhar, separando as camadas de tinta, reconstruindo as linhas que já estavam apagadas e, o mais importante, decifrando a famosa escrita espelhada do Leonardo. O resultado foi de cair o queixo. A análise indicou que não era só uma ideia de calculadora, mas um projeto mecanicamente perfeito. As proporções, o sistema de engrenagens, tudo parecia funcionar. E tem mais. A tecnologia achou que parecem ser anotações escondidas sobre contas e, o mais intrigante de tudo, linhas que o próprio Leonardo pode ter apagado de propósito. Será que ele estava escondendo alguma coisa? Claro que essa nova interpretação não passou batida. A ideia de que Da Vinci projetou uma calculadora um século antes do primeiro inventor causou um verdadeiro rebuliço, gerando um debate intenso. A comunidade de especialistas se dividiu. Muitos historiadores e engenheiros viram a prova como definitiva. A semente da era digital foi plantada lá na Renascença. Outros ficaram com um pé atrás, dizendo que a IA podia estar vendo coisa onde não tinha, mas admitiram que as rasuras de propósito eram difíceis de ignorar. E para o público, a história explodiu, né? Com manchetes e debates sobre o que poderia ter sido. E no centro de toda essa discussão está este número, 130 anos. É o tempo que a história da tecnologia pode ter ficado, digamos, errada. E isso força a gente a fazer uma pergunta ainda mais profunda. Se o esboço de Leonardo era mesmo o projeto de uma calculadora, a pergunta de verdade não é o quê, mas por quê? Por que ele esconderia uma invenção tão revolucionária? Por que deixar só um esboço enigmático e nunca construir a máquina? E essa frase aqui resume tudo. O mistério deixa de ser de engenharia e passa a ser sobre a psicologia de um gênio que vivia séculos à frente do seu próprio tempo. As teorias apontam para a cautela do Leonardo. Ele vivia numa época em que a igreja e o Estado podiam ver uma invenção radical como essa como algo perigoso. Uma máquina que automatizava o cálculo, que era domínio de estudiosos e comerciantes, podia balançar as estruturas de poder. As rasuras, a escrita espelhada, tudo sugere que ele sabia que tinha algo potente nas mãos.
Isso ilustra perfeitamente o dilema do inventor. De um lado, o brilhantismo para criar o futuro. Do outro, a sabedoria para entender que a sociedade do presente talvez não aguente o tranco. Leonardo pode ter simplesmente concluído que o mundo não estava pronto. Então, a grande lição aqui é essa. A história do progresso não é uma linha reta, bonitinha. Às vezes, as maiores ideias surgem, são escondidas ou esquecidas por medo ou por falta de contexto, só para serem reinventadas muito, muito tempo depois. Este gráfico resume a mudança radical que essa teoria propõe. A gente sairia de uma linha do tempo que começa no século XVII para uma que começa no coração da Renascença. Seria uma reescrita fundamental de quando a era da computação realmente começou a ser imaginada. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se um segredo tão gigantesco pôde ficar escondido no trabalho do artista mais famoso do mundo, o que mais será que está por aí, em manuscritos antigos e arquivos esquecidos, só esperando a ferramenta certa para vir à tona? A história, pelo visto, ainda tem muitos segredos para nos contar.